acabo mergulhando dentro, né, de mim, da minha história, das minhas origens. Eu fui parar na Amazônia, no artesanato indígena, no som dos pássaros, no barulho da chuva, da cachoeira. Assim, é a minha paixão pelo Brasil, realmente, né? Então, daí, desse curso nasceu um buffet, que é o Buffet Tribos, que leva o artesanato indígena. Eu não cheguei aí a ter contato com os indígenas nessa época, eu pesquisei muito a respeito deles, e nasceu essa peça, e nasceu, junto com a peça, nasceu o slogan, né, se podemos dizer assim, que é o design com alma, que era realmente essa ideia de trazer um pouco de alma para as peças, a minha alma, a alma dos artesãos, toda aquela história, que a pessoa entendesse o que ela estava comprando, né? Não era apenas uma peça de mobiliário, mas era uma peça que tinha um processo de criação, um trabalho do artesão que vive em algum lugar, cuja natureza é tal, cuja situação de vida é. Então, eu queria passar toda essa história junto com a peça. Então, veio o livrinho, que é a alma, que vai junto com todas as peças, onde eu conto um pouco dessa história e mostro as fotos do processo de inspiração da comunidade que eu visito e tudo mais. E eu não consigo mais parar. Assim, foi algo que nessa primeira série Tribos, eu continuei pesquisando, depois que o curso acabou, eu continuei pesquisando um pouco a respeito, e na minha busca por um livro, eu fui parar no Museu A Casa, e não encontrei o livro, mas eu encontrei a Mayumi Ito, que estava no andar de cima fazendo um bazar com as peças da Maria Muzambinho, que são todas feitas com tingimento natural, um trabalho maravilhoso que ela realiza mais nossa, na época eram 11, 12 anos, então agora já deve fazer uns 15 anos, em Muzambinho, um resgate das técnicas tradicionais de tear da região. E ela me convidou, a gente conversando, ela me convidou para ir para Muzambinho, conhecer as artesãs, e eu na hora aceitei. Então, assim, eu acho que desde que eu me joguei nesse caminho, eu me abri para todas as possibilidades. Convida, eu dou um jeito e vou. E aí eu saí de lá, eu liguei para uma amiga que queria conhecer crocheteiras e tudo mais, falei, olha, eu tô indo, quer ir? E assim, a gente acabou indo fomos em 4 amigas para Muzambinho, conhecemos todas as artesãs, foi assim, muito intenso, muito rico, e a gente quis agradecer de alguma forma essas artesãs pela forma carinhosa como elas nos receberam, e por terem aberto suas casas, né, contado para a gente um pouco da vida delas, das dificuldades que elas têm com o artesanato e tudo mais, inclusive com a família, né, que muitas vezes não aceita. E a gente, 4 loucas, né, resolvemos fazer uma exposição como uma forma de agradecer a elas. Então era mostrar o quão valioso era o trabalho delas. A gente ia usar em peças de design, e a ideia era também mostrar que a gente pode compartilhar tudo, não importa qual ramo, qual atividade, mas assim, quanto mais a gente compartilha, mais rico isso é. Então, nós 4, a gente compartilhou a mesma viagem, as mesmas artesãs, os mesmos materiais, mas cada uma tinha a sua própria história, e essa identidade é que vai para as peças que a gente cria. Então, foi uma forma da gente não só homenagear as artesãs e agradecer a elas, mas mostrar para as pessoas que a vida é tão rica que quanto mais a gente fala, mais a gente conta para o outro, mais a gente ajuda, melhor fica o resultado final de todos, né? E ninguém copia ninguém se a gente tem a nossa própria identidade. E quando a gente foi lançar a gente foi fazer a abertura da exposição, que a gente ofereceu para o Museu A Casa, e a Renata Melão acreditou na gente e abriu as portas do museu. Quando a gente foi lançar, a gente ia se lançar como designers, né? E eu não quis lançar, na época, a Maria Fernanda Paz de Barros, porque eu entendia que o meu trabalho não era só meu, e nunca seria só meu, ele sempre seria uma soma do meu trabalho com o trabalho de um artesão, de uma comunidade, algo que é muito maior do que eu. Então, eu não queria lançar o meu nome. E aí eu, passeando, pesquisando, na verdade, fui na Casa Amarela, no Museu Xingu, e eu entrei em contato tinha uma máscara muito bonita e um texto dos irmãos Vilas Boas,
falando sobre a crença do povo Camaiurá, que eles acreditam que o ser humano nasce com 3 almas. Uma ele herda do pai, a outra ele herda da mãe, e a terceira, que é a sua essência, é Yankatu. Então eu falei, gente, é isso, porque já tinha a alma, né, o livrinho já existia, e eu sabia que ia ter a minha essência ali e a essência dos artesãos brasileiros. Então aí eu criei a Yankatu, né, dei o nome de Yankatu, que eu amo de paixão. Assim, acho que representa muito bem tudo que eu, né, faço e pretendo fazer ainda. E assim a gente, nessa exposição, eu acabei lançando a Yankatu 1 mês antes da exposição, né, para ela poder existir na época da exposição, e nunca mais parei. Eu nunca escolhi para onde eu ia. Foi como na Mayumi, eu encontro a pessoa, a gente conversa, dali vem um convite, e quando eu vejo, eu estou realizando um projeto num outro lugar. Com os indígenas mesmo, eu vim a ter contato esse ano que eu lancei a coleção Xingu. Então, eu comecei a trabalhar, eu fui para a aldeia Calpuna, no Xingu, em dezembro. Eu até cheguei, em abril de 2019, eu fui para uma aldeia chamada Aldeia Boa Vista, no Acre, no Rio Jordão, que é uma aldeia Runicuim. Fui para um festival de culturas para conhecer um pouco. Eles têm um tear de algodão, que é algo maravilhoso, mas eu acabei não conseguindo desenvolver um trabalho com eles. Acho que ainda vou, mas não era naquele momento. E aí, depois disso, quando o Steve me convidou para ir para a aldeia, que foi um convite também bem assim, não inesperado, eu aceitei, fui para lá em dezembro, passei uma semana com eles na aldeia, e dali começou a nascer todo um projeto que nem uma pandemia conseguiu fazer a gente parar. É bem doido. Já teve um artesão uma vez que perguntou se eu era uma ONG, porque assim, eu primeiro deixo as coisas fluírem. Então, assim, no meu processo de criação, em primeiro lugar está o artesão, em primeiro lugar está a história dele. Depois eu vou ver o lado comercial. Então, é algo que um exemplo bem prático disso foi ano passado, quando eu criei a coleção com a comunidade ribeirinha de Urucuriá. Eles fazem um trançado com palha de tucumã super colorido, e é tudo tingimento natural. E quando eu introduzi a madeira, para elas trançarem a partir da madeira, quando eu fui a terceira vez que eu levei as madeiras, que seriam das peças, realmente, não era mais um teste, elas correram, cada uma pegou uma madeira, abraçou a madeira e falou, e agora, o que você quer que a gente faça? Eu falei, gente, né, eu quero que vocês façam o que vocês quiserem fazer, né? E eu estava com um amigo na época, que sabia dessa questão, porque assim, eu não tenho patrocínio, não tenho nada, eu me banco, me encaro a minha paixão e vou. E ele falou, Fê, você sempre comenta que, né, você precisa fazer, vender e tudo mais, você devia ter direcionado, você deveria ter falado para fazer, sei lá, listado, mais neutro, sem tanto desenho, sem tanta cor. E aí eu falei, gente, mas eu não podia fazer isso. Porque assim, se eu fizesse isso, todo o processo de construção da nossa relação, do entendimento do valor deles, do entendimento deles do que aquilo que eles fazem é maravilhoso como ia por água abaixo. Na hora que é a hora do vamos ver, eu mando eles fazerem tudo preto e branco. Então assim, eu falei, não podia fazer isso. Então assim, seja o que Deus quiser, né? Entrego para Deus. E eu vou muito assim no meu processo. Eu construo com eles algo que é realmente o que eu quero, é que o artesão perca essa coisa de que só porque a gente chegou lá de fora, a gente é melhor, a gente tem mais valor, a gente é mais inteligente, a gente sabe mais. Eu não sei nada, eu chego lá para aprender com eles. E aí, nesse momento, eu descobri que eu falei, gente, o que eu quero é sempre um aprendizado, né? Eu já fazia isso, mas eu ainda não tinha esse entendimento. Nesse dia eu entendi que o que eu quero não é entender a técnica do artesão para adaptá-la ao gosto do consumidor. Eu quero trazer a técnica do artesão como ela é, com a identidade dela, e eu quero que o público
entenda o valor disso e aprecie isso como é, porque é maravilhoso, né? Então, quando eu apresentei a coleção toda colorida, foi muito louco, Mônica, porque eu apresentei na MAD e eu coloquei no fundo do meu stand, tinha 5 metros por 2, eu coloquei uma foto da comunidade. Então, estavam todos os artesãos do meu tamanho. Então, era como se as pessoas estivessem entrando na comunidade, quando elas entravam no meu stand. E aí as pessoas, nossa, que lindo, não tinha como negar que aquele era artesanato brasileiro, que vinha de uma comunidade ribeirinha, mas as pessoas achavam que estava bonito porque eu tinha direcionado os desenhos e as cores. E eu falava, não, nas horas que não tá tão fácil assim, né, que você fala, meu Deus, agora o que eu faço? Algum artesão entra em contato comigo, porque eu tenho contato com todos, desde o início, eu não perdi o contato com nenhum artesão, eu continuo falando com todo mundo, desenvolvendo, sempre que dá, né, surge uma oportunidade, eu apresento, conecto. E aí sempre nesses momentos vem algum artesão me mandar uma mensagem do nada dizendo, né, como foi importante trabalhar comigo e tudo mais. Não, estou no caminho certo.